Paz, amados. Tudo bem? É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Muito bom poder falar da palavra do Senhor. E a gente vai chegando a um período que não dá para fazer mais nada sem isso. Não é verdade? Aí você disfarça, você tenta ficar sem óculos, mas chega uma época que não dá mais. Eu preparei algumas coisas, um desejo do meu coração de pregar sobre um assunto. E normalmente, eu não sei se todos os irmãos são assim, mas todo pregador, ele tem sempre alguma coisa que queima o coração dele. Todas as vezes que você está na presença do Senhor, você tem sempre algo que queima o seu coração. Você tem sempre algo que é o palpitar do coração naquele momento. Então, não é que você é de fase, mas em todo momento da sua vida cristã, a gente tem sempre, obrigado querido, a gente tem sempre no coração algo que aquece o nosso coração. Eu tenho uns 3 ou 4 assuntos nesses dias que é assim. O Gustavo estava falando das crianças, eu falei, não, eu tenho que voltar aqui para me falar sobre sacerdócio, eu tenho que voltar aqui para falar sobre... Porque eu tenho algumas coisas em mim, irmãos, e algo que Deus tem feito nesses dias, é restaurar a fome e a sede pela presença dEle, e eu vou falar desse assunto, eu não vou... Eu preparei, eu mostrei para o Gustavo, eu estou com 3 palavras prontas aqui, falei, Jesus, eu quero falar desse assunto. E o meu tema hoje, se chama ter unção. Ter unção. É impossível, irmãos, para alguém viver a vida cristã, caminhar na sua vida cristã, sem ter vida de Deus. O que é unção? É o poder de Deus. A unção na Bíblia, ela é representada pelo azeite, pela gordura. Isso representa a unção. Mas essa lâmpada que está aqui, ela existe normalmente, não existe? Desligada. Como que ela cumpre o propósito dela? Quando ela é acionada para trazer luz. É ou não é? Ela meramente, ela não vai cumprir o propósito dela. Nada vai acontecer. Você pode deixar ela aí que ela não vai cumprir o propósito. O que faz ela cumprir o propósito? A energia que vem nela e dá vida. Não é verdade? Assim é a vida de Deus. Ter unção é quando a vida de Deus, a luz do Senhor, o poder de Deus entra em nós e Deus começa a realizar através de nós o propósito dEle para as nossas vidas. Deus nesta noite vai te pegar novamente, te colocar no trilho do propósito dEle, te levar de volta ao lugar da presença dEle, te levar ao lugar de ver e ouvir em linha com o trono do Senhor. Há uma unção específica do Senhor, há uma unção sobrenatural de Deus, que é aquela unção que nos leva, que nos faz andar de uma forma sobrenatural. Quando eu prego o batismo no Espírito Santo, nos nossos encontros, eu sempre encerro dando um exemplo. A gente fala de uma retroescavadeira, né? Digamos que alguém recebeu a mesma tarefa, cavar um poço de 30 metros de profundidade por 10 de diâmetro. Aquela pessoa que não conhece o poder de Deus, que não conhece o Espírito Santo de Deus, que não é cheio do Espírito Santo de Deus, recebe para trabalhar uma colher de pedreiro. E aquela pessoa que conhece Deus, que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, recebe para trabalhar uma retroescavadeira automática, computadorizada, que executa, como é que se diz a palavra? Automação, você programa ela executa as tarefas. O cara senta, só dá os comandos, programa e assiste a máquina trabalhar por ele. Ele cumpre o propósito, ele chega no final, ele vai ao fim, não se fadiga, não quer largar a obra de Deus, não quer deixar aquilo que Deus mandou fazer. Por quê? Ele tem o poder sobrenatural de Deus sobre ele. Aquele que não tem, ele trabalha, ele pode até chegar ao final daquilo que ele quer fazer. Ele pode até alcançar o propósito, mas ele vai querer largar a obra, ele vai querer abandonar, ele vai querer desistir, porque ele não conhece o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Queridos, não é por força nem por poder,
Não é por força humana, mas pelo Espírito de Deus. Não é por aquilo que você quer fazer, é por causa da unção, o sobrenatural de Deus que te capacita. Se não for pela unção, nada acontece. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Esta é a herança do Anderson. Tem outra? Já está. São 3 mulheres? Um rapaz, tem um menino. Jaqueline está grávida de novo? Glória a Deus por você, Anderson. Viu, Vitor? Conversa com ele. Eu vou apanhar hoje. Laís, amo você. Hã? Tá, eu sei que tem. Tá bom, desculpa, estou brincando. Tá bom, falou? Desculpa aí. Esse assunto lá em casa, às vezes, eu apanho com ele, irmãos. A Bíblia diz, Isaías 10, 27, na tradução judaica, diz assim: naquele dia, seu fardo cairá de seus ombros e seu jugo de seu pescoço. O jugo será destruído pela sua prosperidade. Isso é a tradução que a Bíblia judaica dá. Outra tradução diz, o jugo será quebrado pela unção. Uma outra tradução diz assim, o jugo será quebrado pela gordura. Diz assim, e acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado pela gordura. Fala para quem está do seu lado, Deus quer tirar o peso dos seus ombros. Deus quer tirar o jugo do seu pescoço. Você sabe o que é jugo no pescoço? Conhece carro de boi? A canga do boi no pescoço do boi? Aquele é o jugo. Deus está nos comparando e está dizendo para a gente assim, olha, eu vou tirar a canga do jugo, da escravidão do seu pescoço pela unção. O meu poder vai vir sobre a sua vida e o jugo vai ser quebrado, arrancado de sobre você por causa do meu poder. Agora, irmãos, a unção de Deus não é algo que nós controlamos. A unção de Deus não é algo que a gente tem acesso a ela por causa da nossa vontade, ou porque nos esforçamos muito. A vida de Deus que anda no nosso meio, que caminha no nosso meio, ela não pode ser experimentada no braço da carne. O que é unção? Essa unção, querido, como eu expliquei antes, é o liberar da vida de Deus, é o poder de Deus que nos toca, é o sobrenatural do Senhor que passa no nosso meio, é o fluir do Espírito, é o poder gerador de vida, é o poder transformador, é o poder sobrenatural do Espírito Santo, fluindo livremente através de uma pessoa, ou fluindo livremente através de um ambiente. Agora, quando esta unção do Senhor é liberada, quando a vida do Senhor é liberada no meio da igreja, o jugo é quebrado, o poder da escravidão é quebrado, o poder das amarras é quebrado. Quantas pessoas que vivem debaixo de guerras constantes? Quantos de nós, irmãos, a gente mata o leão e amarra o urso para de tarde? É verdade ou não é? Dia após dia. Então, queridos, eu estava ministrando essa semana um rapaz que veio do Rio de Janeiro, porque estava com muitos problemas espirituais. Ele estava, a primeira conversa que eu tive com ele, eu pensei que ele estava surtado. Tinha surtado ao extremo, surto psicótico. Mas ele estava com as capacidades tão abertas, vendo tanta coisa, que ele parecia um esquizofrênico. E as primeiras conversas que eu tive com ele, ele falou para mim assim, não, o que eu quero na minha vida é sair desses problemas, eu largo tudo, abandono tudo, quero deixar tudo, eu quero viver em paz. Eu falei para ele, olha, você vai descobrir que ser crente não é viver em paz, paz é só para a eternidade. Enquanto você estiver aqui, você vai ter guerra, mas em cada uma das guerras, o Senhor nos faz mais que vencedores. E não adianta, irmãos, a gente vive em guerras constantes, e a gente precisa romper algumas cadeias, e essas cadeias não são rompidas nas nossas vidas, enquanto nós não experimentamos o poder sobrenatural de Deus atuando em nós. Essa unção caminha em nós, ela move em nós, quebrando cadeias, quebrando grilhões que nos prendem, irmão. Agora, deixa eu te dizer algo, custa caro ser ungido. É muito caro, é um preço muito alto de ser ungido. Custa tempo, custa investimento de tempo,
custa tempo na presença do Senhor, custa tempo em gastar tempo com Deus, em ler Bíblia, custa financeiramente, é caro. Tem que se investir, tem que se aplicar na sua vida espiritual, tem que aplicar em cursos, tem que aplicar em ouvir palavras, tem que aplicar em ouvir música, tem que aplicar em ler bons livros. Custa caro ser ungido, custa caro, irmãos, porque precisa de investimento de tempo. Se não houver investimento de tempo, não houver dedicação, ninguém experimenta o poder sobrenatural e a unção de Deus. Se alguém vem para ministrar, se alguém vai para a presença do Senhor, e você olha para a pessoa, tem vida de Deus, tem unção, fluiu, ele pagou um alto preço por isso. Custa caro ser ungido. Quanto maior a unção da pessoa, maior investimento ele tem. Ele tem investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de descanso, investimento de sono. Na hora que você quer dormir, a pessoa que quer o poder de Deus, ele vai ter que abrir mão do sono e vai ter que ir para a presença do Senhor. Talvez você vai pensar, não, eu quero descansar, e Deus diz para você assim, não, hoje é dia, é hora de você ir orar, você não consegue pegar no sono de jeito nenhum, é a noite inteira perturbado, girando na cama de um lado para o outro, enquanto não levanta e vai orar. Os maiores períodos da minha vida que eu mais produzi, foi no período de maior da maior guerra, na pressão, o período que eu mais produzi, eu não tinha espaço nem para descansar. Tinha dia de eu deitar na cama e falar, eu quero dormir, eu fechava o olho, era como se eu sentasse no computador e começasse a escrever. É o tempo que Deus mais me dá, é quando eu estou debaixo da pressão, eu tenho que parar. Já teve coisas que eu nunca mais lembrei, falar, não Deus, amanhã de manhã eu escrevo, amanhã eu termino esse capítulo do livro, amanhã eu organizo o livro nisso, amanhã eu organizo aquilo, amanhã deixa eu dormir, eu quero dormir. Sabe que dia que eu lembrei das coisas? Nunca mais, porque naquela hora, Deus não respeita o seu cansaço, Deus não respeita o seu sono, Deus não respeita a sua fome, Deus não respeita se você está com vontade ou não. Você foi para diante dele e disse, Senhor, eu tenho aliança com o Senhor, eu quero o Senhor. Você permitiu que Deus entrasse na sua vida, e a partir daquele momento ele diz, é do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu quero, e a hora que eu quero. Ah, Deus é carrasco? Não, Deus está te treinando para algo maior, e Deus só treina e trabalha na vida daquele que é comprometido com Ele. Sabe por que muita gente tem tanta folga por aí, que é tão tranquilo? O comprometimento dele é com Deus. Sabe quem não tem folga para nada, que corre o dia inteiro, que trabalha, que tem que orar, que tem que estudar, que tem que preparar a palavra, que tem aquilo? Porque é comprometido. Deus não dá nada para preguiçoso, Deus só dá para aquele que quer a presença dEle, que ama a presença dEle, que quer estar diante dEle, aquele que busca a presença dEle, fala, eu não abro mão de ter vida, eu quero ser ungido, eu quero ser ungido, eu quero ser ungido. Irmão, se tem algo que eu quero na minha vida, é ser ungido. Se tem algo que eu busco e falo para Deus que eu quero na minha vida, é unção. Eu quero, irmão, ser ungido. É muito mais importante para mim do que qualquer coisa. Eu quero pegar o microfone, abrir a boca e a vida de Deus ser liberada. É um investimento a longo prazo, de muito tempo. Deus não respeita o seu cansaço. Deus não respeita se você está bem. Tem tanta coisa, eu não estou cansado, hoje eu não vou para a igreja, eu estou cansado. Não, irmão, na hora do cansaço, da dor, é a hora que você vai para a presença do Senhor e Deus te honra, te sara, cura, trabalha a seu favor, mordendo os anjos para correr atrás das suas coisas, para abrir portas para você. É na hora que você não pode, a vida de Deus pode. Porque enquanto você pode, Deus não precisa fazer, você está dando conta, você não depende dele, você está por sua conta. Custa caro ser ungido, custa investimento de tempo, é um investimento a longo prazo, de muito tempo. Deus não respeita o seu sono, Deus não respeita o seu cansaço. Quando Deus te chama para estar com Ele, Ele quer estar com você, é necessário obedecer. Quando Deus diz para você não fazer algo, é porque Ele não quer que você faça. Quando Ele fala, faça, é porque Ele quer que você faça. E é interessante obedecer nas mínimas coisas. A obediência é que garante o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. A vida do Senhor, irmãos, tem muita gente que tem barreiras quando se fala de unção, de poder de Deus, de mover de Deus. Porque o diabo pegou tudo que era de Deus, puxou para si e
pegou todo quanto é coisa de ocultismo, que era oculto, que era sobrenatural, e disse: é dele, é do maligno. Aí o povo de Deus tem medo do sobrenatural do Senhor por confundir e achar: não, isso é maligno, isso é assim, isso é daquela forma. Deus foi que criou todo o poder que existe no universo, querido. O diabo só falsifica. Ele falsifica o sobrenatural. Agora, o poder sobrenatural que atua sobre a igreja, vem genuinamente do Espírito Santo do nosso Deus. Amém, igreja? Deus precisa e quer estender as mãos para nós. Deus quer estender as mãos. Deus quer ministrar nas nossas vidas. Talvez, eu sei que tem muitos novos convertidos aqui na igreja, talvez é a primeira vez que você está ouvindo sobre esse assunto, mas eu quero que você seja despertado hoje, para buscar a presença sobrenatural de Deus. Queridos, o que Deus faz, não gera medo, não gera constrangimento, Deus não invade portas, o que Deus faz é sobrenatural. Ele entra na tua vida, e Ele te traz paz, te traz alegria, te traz o poder dEle, e aquilo muda a tua vida, muda a sua história. Você sabia que o nosso corpo físico não suporta o poder de Deus? Por quê? Porque a nossa carne é corrompida pelo pecado. E carne não suporta o poder de Deus. Todas as vezes que a unção de Deus vem, Deus ministra sobre nós, toca sobre nós e retira. Por quê? Se o poder de Deus vier sobre nós de maneira sobrenatural, grande, deixa eu contar um segredo para vocês: 80% da igreja que está aqui ia morrer. Porque a vida de Deus mata. Às vezes a gente canta, né? Vem com peso da tua glória aqui, flua o rio de vida. Sabe, irmãos, se o peso da glória do Senhor vier sobre nós, nós morremos. Nós não estamos preparados. A gente tem uma gotinha da unção, da vida de Deus, aquilo nos abala, nos sacode. Mas se a glória do Senhor se manifestar no nosso meio, não é? Eu fico pensando, como era difícil para Jesus dosar o poder que saía dele. Não era difícil, irmãos? Ele tinha demais, ele tinha tudo. Então, quando ele ia orar com alguém, ele só no conta-gota, Já parou para pensar isso? A mulher que sofria de fluxo de sangue, tocou as roupas do Senhor Jesus, a unção que estava sobre ele foi tão grande, que a roupa dele continha esse poder sobrenatural, que tocou, saiu vida do Senhor. Ele falou: senti que de mim saiu virtude, saiu poder de mim, e ela foi curada instantaneamente. Por quê? Ele tinha um poder sobrenatural sobre ele. Ele é, como que eu posso dizer, a grandeza. Tudo que resume de poder de vida de Deus, está resumido em Cristo Jesus. O maior poder do universo, tudo que podia existir, estava nele. Todas as vezes que a unção de Deus vem sobre nós, que manifesta, ninguém precisa sentir nada. Mas às vezes algumas pessoas sentem. Tem gente que, o apóstolo esses dias estava compartilhando comigo algo que aconteceu com ele. Ele estava orando de madrugada, e ele disse que na hora ele começou, eu já vi isso acontecer com ele uma vez, ele disse que começou a tremer. Eu estava sozinho, o corpo dele tremia tanto, e ele tremia tanto, e ele disse que do jeito que ele estava, ele ficou de olho fechado, levantou a mão, ele disse: não vou abrir o olho para ver o que está acontecendo não, mas ele sabia que tinha alguém na frente dele, que punha a mão na cabeça dele, e despejava sobre ele um negócio quente, grosso, que caía sobre a cabeça dele, e ele disse: o meu corpo tremeu todo. E a gente até julga os outros, porque o poder de Deus, quando vem, alguém treme, alguém chora, alguém cai, porque a nossa carne não suporta o poder de Deus. Por que isso aconteceu com fulano? Não sei. Por que isso acontece desse jeito? Eu não sei. Eu só sei que o Espírito Santo de Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser, sem explicar nada para ninguém. Deus não leva em conta as nossas vidas, não, a nossa reputação. Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, sem explicar nada para ninguém. Pastor, esse negócio de unção, então alguém, não, irmãos, ninguém tem que cair, ninguém tem que chilicar, ninguém tem que tremelicar. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Eu só estou te dizendo que a unção de Deus sobre nós quebra todo jugo. A unção de Deus sobre nós despedaça
toda a cadeia. E quando a unção do Senhor vem sobre nós, o nosso físico, o nosso corpo, não suporta o poder de Deus. Eu me lembro quando foi feito o primeiro encontro de adolescentes em Goiânia, que eu levei um grupo de adolescentes daqui. Eu lembro que eu fui num carro do Newton, eu fui dirigindo, levando, tinha 6 dentro do carro, e na hora lá do final de trazer os meninos de volta, irmãos, eu nunca tive experiência de alguém pôr a mão na minha cabeça, eu cair no chão, ficar no chão um tempão, cheio da unção e poder de Deus e tal, papapá, se eu não desse conta de levantar, isso nunca aconteceu comigo. Eu oro com as pessoas e isso acontece, e nesse dia lá eu levantei sozinho, levantei para olhar com um dos meninos, quando levantei para eu levei um tombo, sozinho, sem ninguém pôr a mão em mim, que eu fiquei de perna bamba. Eu vim de Goiânia aqui, de 50 por hora, o Vitor falava assim, pastor, eu dirijo para o senhor. Eu falei, não vou ser incoerente, Vitor, você é menor de idade, você dirige muito bem, mas a responsabilidade de dirigir está sobre minhas pernas, está bamba, e nós vamos chegar lá. Foi um dos momentos que eu experimentei muita unção de Deus na minha vida, e Deus não é incoerente. Deus não te dá algo que vai te bloquear para alguma coisa, Ele faz tudo com fim, com proveito. Amém, irmão? Se Deus quiser te derrubar, irmão, fazer você ficar 3 dias arrebatado na presença dEle, isso é problema dEle, Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser e a hora que Ele quiser, não tem regra. Basta dizer, Senhor, eu quero experimentar da vida do Senhor. Ou muitas pessoas podem experimentar a unção do Senhor, levanta a mão para o céu, ora em línguas, agradece a Deus, louva ao Senhor, enche a vida dele, vai para o trono, você nem percebe que aquilo está acontecendo com a pessoa, porque Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, com quem Ele quer, e não explica. Estou repetindo para vocês, isso é a vida de Deus, é unção. 2 Crônicas fala do povo de Israel, 5,14, fala quando Salomão foi dedicar o templo, e ele estava com 120 trombeteiros que tocavam em uníssono, deu conta agora, tocavam junto, em harmonia, você já imaginou, sabe o chofar? Agora imagina uma corneta, quem lembra daquele filme Ben-Hur, antigão, Charleston Heston, Will Brynner, lembra? Aí tem a corrida de biga, lá em Roma, e eles têm, se não me engano, são 8 corneteiros que tocam, é um som dos mais lindos que tem, eu lembro só disso nesse filme de 1949, irmãos, Ben-Hur, mas é um filmaço, não, você vai achar em CD remasterizado. Aí eles tocam, irmãos, o som das trombetas tocando é ensurdecedor. Eu fico imaginando 120 tocando junto. É algo maravilhoso. E a Bíblia fala em 2 Crônicas 5,14, que quando os sacerdotes tocavam a trombeta, a nuvem da glória do Senhor entrou no templo. E a Bíblia fala que os sacerdotes não podiam ficar de pé, não conseguiam se levantar para ministrar na presença do Senhor. Eles não davam conta, porque a vida de Deus estava presente ali. Eu creio, irmãos, que existe homens que receberam uma capacidade de lidar com a unção, de ser canal sobrenatural da unção de Deus, de uma forma tremenda. Eu não estou falando aqui de que talvez pode ter alguma pessoa espírita aqui que tem uma ascendência nessa área, vai ser incorporação, não, irmãos. O poder de Deus na vida de alguém, ele não toma consciência de alguém, é o fluir do Espírito Santo de Deus, é algo que você não controla. O maligno ensina você a ter poder, ter as coisas de lá que você controla, pode usar a hora que você quiser. Em Deus, ninguém controla nada, ninguém manipula nada, não tem jeito, quem tem unção tem, quem não tem, não tem, irmão, não tem como falsificar. Igual eu estava falando com você hoje, né? Quem tem unção tem, o celular. Quem tem unção tem, quem não tem bate latas. Às vezes não tem jeito, irmãos. Eu vi no YouTube um tempo atrás aí, vídeos de uma determinada igreja comparando, passando reuniões onde haviam manifestações do Espírito Santo de Deus. Aí ele pegava vídeos da Umbanda, do Candomblé e colocava junto, isso aqui está parecendo isso, aquilo outro. Irmãos, não brinque com o Espírito Santo de Deus.
Não brinque com aquilo que você não conhece. Não fale mal. Não ouse. O diabo não cria nada, ele só falsifica. Não ouse brincar com o poder sobrenatural do Espírito Santo. Quem me conhece sabe que eu brinco para o lado do vento. Brinco demais, irmãos. Mas eu não admito, eu não suporto. Não brinque perto de mim com dons do Espírito, com unção do Espírito, com coisas inerentes ao Espírito Santo de Deus. Perdeu. E a hora que eu já percebi, eu já arrumei na ideia. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo, irmão. E ele estava presente lá na igreja primitiva, naquele dia que Ananias e Safira morreram. Foi o poder de Deus, do Espírito Santo que estava lá, que atuou sobre a vida dele. Existem unções específicas. Deus pega dons naturais e transforma em uma unção que a pessoa precisa. Você sabia que a Bíblia fala da unção da bordadeira, da salgadeira? Então vou te contar. Lá fala da capacitei fulano e fulano e fulana para fazer, tecer obras de arte assim, assim, desse jeito. Está lá no Velho Testamento. Capacitei o fulano para fazer trabalhos com ouro. Capacitei o fulano para trabalhar com madeira. Existem unções específicas que atuam especificamente sobre a vida de uma pessoa, e a pessoa pega aquele dom natural que ela tem, o Espírito Santo de Deus vem, atua na vida da pessoa e faz fluir livremente o dom do Espírito. Agora presta atenção, estava vendo o irmão do teclado, tocar teclado, qualquer um que quiser um dom natural, quiser aprender, aprende e toca, tem que ter um dom natural. Irmãos, eu já tentei teclado, violão, não é minha praia. Não dou conta, irmãos, não é meu, eu acho que eu não tenho paciência, não tenho dom, não tenho chamado, não tenho talento, irmão. Partindo desse princípio, não tenho o mínimo talento. Agora o Espírito Santo de Deus pega quem tem o talento para a música, quem tem a voz linda, e que a pessoa vai para a presença dele, se consagra a ele, a unção do Espírito vem sobre a vida da pessoa, pega aquele dom natural que a pessoa tem, potencializa e faz da pessoa um canal livre, fluindo da presença dele. Você sabe o que é unção, irmãos? Você já viu um passarinho em cima de um poste, cantando lindamente? Isso não é unção. Já viu o boi, lá no meio do pasto, pastando? Isso também não é unção. Mas o dia que você ver o boi em cima do poste, cantando igual um passarinho, isso é unção. Porque naturalmente ele nunca daria conta de fazer aquilo que ele está fazendo. A unção de Deus vem sobre nós para nos capacitar, para realizar aquilo que para nós humanamente é impossível de fazer. Isso é a vida de Deus, é unção. Quando a gente fala de unção, irmãos, a gente precisa entender que tem chamados específicos, tem ministérios específicos. As unções ministeriais, fala dos dons do ministério, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Fala lá em Efésios, fala dos 5 dons ministeriais. Em 1 Coríntios 12, fala dos 9 dons do Espírito. Eu estou falando de algo que vai além disso. Não é só falar dos dons ministeriais, mas eu quero falar de 3 formas específicas no Velho Testamento que a unção é representada. A unção no Velho Testamento ela era representada nessas formas. A primeira forma que ela era representada é a unção do leproso, que é a primeira unção que nós recebemos. O que é essa unção? Está me chamando de leproso? Queridos, a Bíblia nos ensina que a lepra, que o pecado é representado pela lepra. A lepra fala do pecado. Primeiramente ele é oculto, ele é escondido, depois ele se torna escandaloso, e se torna gritante que todo mundo vê, e o pecado cauteriza, prende, seguramente, pode cortar pedaço da pessoa que ele não percebe mais. É a mesma coisa com a lepra. Se a lepra se manifesta na vida de alguém, primeiro ela é interior, ela está no sangue, aparecem pequenas manchas, mas chega ao ponto de ser gritante, que a pessoa começa a perder os membros, parte do corpo, cai e ela não percebe. E no Velho Testamento fala da unção do leproso. Qual era a unção do leproso?
Quando alguém era curado de lepra, era levado à presença do sacerdote, o sacerdote fazia um ritual com ele de purificação, ele recebia uma gota de sangue na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em cima desse sangue ele recebia a unção com óleo na orelha direita, no polegar da mão direita e no pé, no dedão do pé direito. O que isso estava dizendo? Eu não ando mais pelo que eu ouço, as obras das minhas mãos foram purificadas, e os meus caminhos são santos, foram transformados. A unção do leproso nos fala da primeira unção. Qual é a primeira unção? É a unção que a gente recebe quando vem aceitar Jesus Cristo de Nazaré, e diz: eu estou deixando a lepra do pecado, eu estou deixando o mundo do pecado, eu estou deixando lá fora aquilo que me dominava, aquilo que me segurava, eu estou decidido separar a minha vida para o Senhor. Essa unção estava no Velho Testamento e ela aponta para nós hoje, quando a gente se achega à presença do Senhor. A segunda unção é a unção do sacerdote. O sacerdote no Velho Testamento ele era separado, passava por um ritual de purificação, e só depois que ele passava por esse ritual, que ele recebia a unção, ele recebia a roupa, ele recebia os paramentos, ele recebia a direção que Deus tinha dado para ele ser sacerdote, é que ele podia entrar na presença do Senhor. A unção do sacerdote fala para nós hoje, quando Deus nos capacita para entrar na presença dEle, para ministrar diante dEle. Somente reis e sacerdotes, irmãos, é o que nós somos hoje, podem entrar na presença do Senhor e ministrar diante dEle. A unção do sacerdote fala da segunda unção, que nos ensina a ser sacerdote diante de Deus. Como? Ministrando na presença dEle. É aquela hora que você se torna cheio do Espírito, é aquela hora que você entra na presença do Senhor, levantando as suas mãos e dizendo: Senhor, eu quero a vida do Senhor, eu preciso da sua vida, eu necessito do Senhor, eu estou aqui não porque eu preciso, mas porque também eu quero beijar a sua face, eu quero ver o Senhor, eu quero tocar o Senhor. É o sacerdote que vai diante de Deus e manifesta a presença do Senhor no natural. Está faltando vida de Deus na sua casa, na sua vida? Você precisa receber a unção do sacerdote, ser cheio do Espírito Santo para adorar e ministrar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Um outro tipo de unção do Velho Testamento que aponta para a igreja hoje é a unção do rei. É o terceiro tipo de unção. Essa unção do rei aqui fala da unção de autoridade. A unção para governar, para comandar. Quando esta unção está presente na vida de alguém, ou no ambiente, ou dentro onde ela está se manifestando, somente isso basta para colocar todas as coisas no devido lugar. Não precisa fazer nada. É a unção da autoridade que se manifesta, é a unção do poder do leão da tribo de Judá, é a unção que está sobre aquele que governa, aquele que é rei, sacerdote, aquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, manifesta sobre a igreja, é a unção do poder e autoridade, irmãos. Amém, igreja? E isso é disponível para a igreja. Levante sua mão para o céu e diz assim: esta unção é para mim. Eu quero dessa vida de Deus na minha vida. Amém, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que você almoçou hoje? Lembra? Domingo passado, você lembra? Onde eu estava domingo passado? Aí eu que fiz almoço, eu estava em casa. A Dina chegou de viagem, eu estava fazendo almoço. Eu lembro que eu comi. Comi bacalhau. Aí, na semana anterior, eu já não lembro. Você lembra o que você comeu um mês atrás? Há 10 anos atrás. Mas você lembra que você comeu, não comeu? Sabe por que você comeu? Porque você está vivo até hoje. Se você não tivesse comido, você já estava morto há muito tempo. Concorda comigo? Nós somos o resultado daquilo que comemos. A nossa alimentação, se a gente não comer, a gente morre. Agora, nós somos o resultado do que nós comemos. O nosso viver diário é o resultado daquilo que nós nos alimentamos. Ou nós vamos estar cheios da unção do poder de Deus, ou é o resultado daquilo que nós estamos cheios. Se nós só bebemos amargura, só ouvimos coisas amargas, ou escutamos pessoas cheias de contenda, só escutamos
filme, novela, só olhamos para aquilo que é destrutivo, nós vamos estar cheios daquilo. Quando chega na igreja que o louvor começa, ai, mas não eram essas músicas que eu queria. Ah, não era essa palavra que eu queria escutar. Por quê? Você está cheio demais. Como é que é aquele negócio que alguém, como é que é aquela palavra que usa quando alguém come muito, que fica empanturrado, não, tem um nome, fastio, fica enfastiado. Você olha, uma pessoa enfastiada, ela olha para a comida e está repugnando, porque está cheio. Você está cheio de quê? Que tipo de comida você tem comido? Nós somos o resultado daquilo que nós comemos. Se alguém abre a boca e tem vida de Deus, sabe, não precisa ser pastor para ter vida de Deus, não, irmão. Basta você ter vida de Deus na sua vida, na sua casa. A hora que você for orar com alguém, for falar de Deus, chegar perto de alguém, você vai ter vida, vai ter unção, vai ter poder de Deus, vai fluir da sua vida. Você vai pensar: Deus, como que eu nunca vi isso acontecer antes? Como é que isso aconteceu? Você vai perceber que foi o poder de Deus que nos capacita. Agora, irmãos, só existe unção para aqueles que estão dentro do propósito do Senhor, dentro do chamado do Senhor. Ninguém experimenta a vida de Deus, poder de Deus, enquanto está fora do propósito de Deus. Por isso que eu disse no início que é dia de Deus nos colocar de volta aos trilhos. Quando nós estamos fora do caminho do Senhor, distante do Senhor, nós perdemos o que Deus tem para nós, nós ficamos secos, sem vida, sem a vida de Deus. Eu li um livro esses dias, e já estou lendo ele pela segunda vez, ele está dentro da minha pasta, então de vez em quando eu pego ele, dou uma olhada, leio novamente, paro, falo: não, tem umas coisas aqui que eu tenho que aprender mais, eu preciso esperar esse negócio aqui para acontecer de novo. É uma comida que eu falo: Deus, vai devagar comigo, eu estou aprendendo, eu estou lendo, onde eu vou eu levo o livro, de vez em quando eu paro, leio mais um pouco, já está quase todo rabiscado, tudo cheio de coisa ali. E nesse autor desse livro ele diz assim, que todas as pessoas que param de exercer o chamado do Senhor, que param de exercer aquilo que Deus chamou para fazer, ele se torna seco e árido. Pastor, mas eu não estou fazendo porque eu não tenho tempo. Não tem jeito, se vira, meu irmão. Organiza a sua vida, porque enquanto você estiver fora do propósito de Deus, não estiver fazendo aquilo que Deus mandou, você vai continuar seco e árido. O que dá vida de Deus para você? Cumprir o propósito de Deus na sua vida. Sabe o que vai trazer vida para você? A hora que você coloca a mão na vida de alguém e ora por alguém, a hora que você toca a vida de alguém, você não vai ficar mais seco e árido, porque a vida de Deus vai passar pela sua vida para poder tocar a vida do outro. As pessoas que cessam de impor as mãos, que cessam de trabalhar, que perdem folga do ministério, que quer descansar, ele se torna árido e seco, porque parou de fazer o que Deus mandou, ele se desconectou da fonte, não tem mais água fluindo através dele, não tem vida fluindo através dele. O que vai acontecer com ele? Vai ressecar, porque não tem mais vida. Todas as vezes que você sai do propósito de Deus, você perde a vida de Deus. Todas as vezes que você se afasta daquilo que Deus te chamou para fazer, você perde vida de Deus. A unção, quem dá, é somente o Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue falsificar a unção. Existe um ditado popular que diz por aí que ovelha engana pastor, mas pastor não engana ovelha. Deixa alguém subir na frente, deixa alguém vir falar da vida de Deus, pegar a palavra. Todo mundo é latente, sabe se eu tenho unção e tem vida de Deus. Quando a pessoa pega o microfone, que vai fazer alguma coisa, a unção de Deus, ela gera quebrantamento, arrependimento, ela nos constrange, irmãos, e ficar constrangido pelo amor de Deus, é algo que é maravilhoso, mas dá vontade de encolher, ficar quieto no canto, quietinho, sem sair do lugar, sem mexer. A unção, ela é facilmente reconhecida. A vida de Deus é reconhecida. Quando nós olhamos ou participamos de algo, aonde está a presença de Deus, é notória. Sabemos identificar a vida, a unção de Deus. O que te ensina a identificar uma nota falsa, irmãos? Quando você conhece a verdadeira. Eu fui bancário.
Nós nunca passamos por um curso de detectar nota falsa. Nós aprendemos a conhecer a nota verdadeira. E quando você conhece o que é verdadeiro, tudo aquilo que é falsificado é exposto na luz do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Então o que você precisa? Conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo de Deus. A unção de Deus é quando alguém faz algo que jamais conseguiria fazer. Irmãos, pregar para mim, você prega. Irmãos, eu faço hoje pregar, mas era algo completamente diferente daquilo que eu jamais pensei que eu iria fazer na minha vida. Ninguém acredita em mim quando eu digo que eu era tímido, que eu sou tímido, que tem algumas coisas que me constrangem, e eu sou. Mas a unção de Deus, quando vem e toca na vida de alguém, acabou, irmãos. Tudo que é feito onde não há unção, é feito no braço da carne, e não agrada a Deus. É feito no esforço humano, e diante de Deus, é recebido como carne. Às vezes a gente se prepara muito para fazer algo e gasta pouco tempo com a presença de Deus. Deus abomina tudo que é feito no braço humano. Se você adora, se você dança, se você ministra louvor, se você prega, lidera a célula, se você é intercessor, se você é diácono, se você cuida do som, cuida da limpeza, eu não sei o que você faz. Quando você faz para agradar a Deus, a unção de Deus vai vir sobre a sua vida. Sabe aquela hora que você vai trabalhar, que você não tem outro jeito, né? Espírito Santo, unge a minha mão, me unge para essa hora, me dá sabedoria. Irmãos, tem dia que eu pego cada caso para aconselhar, as coisas começam a acontecer e eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer para sair dessa? Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Irmãos, e Deus dá tanta graça. Eu olho para as coisas e falo, Jesus, é notório que o que o Senhor fez foi o Senhor, porque só a graça de Deus podia me ajudar nesse momento. Só. E a vida de Deus, irmãos, é o resultado que a gente gasta passando na presença de Deus. Quanto mais a gente quer o Senhor, quanto mais a gente busca a presença do Senhor, mais Ele nos responde com vida e unção. Sabe o que Deus faz conosco? Eu acho que Ele vai lá naquelas iguarias que Ele tem no céu, naquelas coisas celestiais, passa o dedo santo dele que tem lá, dá uma passada de um melzinho na boca, dá uma... Você fala, eu quero, ele fala, não, você quer? Agora você tem que aprender o caminho, você tem que descobrir onde está, você tem que ir para onde está o negócio, que não vou te dar de graça. E para Deus nos dar o que Ele tem para nós, nós precisamos passar no teste. Para Deus manifestar a vida dEle em nós, Ele vai olhar para aquilo que está no nosso coração. Qual a motivação? Se tem unção na vida de alguém que você conhece e reconhece que ele tem vida de Deus, é porque ele gasta tempo na presença do Senhor. No livro de Atos, capítulo 4, verso 13, tem uma chave ali, para quem quer ter a vida de Deus. Diz assim o texto, e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Quer ter vida de Deus, precisa estar com Jesus. Todo o povo daquela época, quando olharam para os discípulos de Jesus, eles reconheceram que eles estavam com Jesus, estiveram com Jesus. Conhecer Jesus é ser morada do Espírito Santo, é se tornar cheio dele, saturado da presença dele. Conhecer Jesus é ter intimidade com ele na presença do Espírito Santo. É quando nós vamos diante de Deus, buscando a sua presença, somente para ter comunhão com ele, somente para adorar. A unção, como expliquei no início, ela é representada pelo óleo, pelo azeite sobrenatural. É o poder sobrenatural vindo sobre as nossas vidas.
tanto no nosso físico, no natural, nas mãos, nos pés. Existem pessoas que começam a receber a unção de Deus, elas sentem alguma coisa no corpo, formiga o corpo, queima a mão, outros não acontece nada, eu não sei o que, nem que jeito, nem quando, irmão, mas o Espírito Santo de Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Nós precisamos querer buscar a presença dEle, amém? Nós precisamos querer ter essa vida de Deus. Agora, irmãos, só tem vida de Deus quem busca, e só dá algo para alguém quem tem. Não adianta você querer dar algo se você não tem. Eu me lembro, acho que eu já falei isso aqui umas 500 vezes, mas eu me lembro no ano de 95, o Vitor tinha ia fazer 7 anos, o Renan ia fazer 5. A gente morava em Anápolis, e eu tive uma experiência com Deus muito forte naquele dia. O lugar de eu esconder dos meninos para orar, era no quarto deles. Era o único lugar que eles não ficavam em cima. Se eles estivessem em casa, você podia ir para qualquer canto, você começava a orar, eles apareciam. Então, o lugar que eles não ficavam, era no quarto deles. Então, eu acostumei deitar no meio da cama dos dois no chão, para orar. E nos dias desses que eu estava deitado no chão, no meio da cama deles, orando, eu estava de olho fechado, a minha visão abriu, como se eu estivesse de olho aberto, e em cima da cama, do lado, apareceu um homem, e ficou em pé, em cima da cama, olhando para mim no chão. Ele tinha mais ou menos 1,72 m de altura, era torinha, forte, ombro largo, cintura fininha, os bração definidos. A roupa que ele usava, ela era cor de pérola prata, aquela coisa prata perolizada. O cabelo dele era da cor do rosto, o rosto era da cor da roupa. Ele usava uma roupa do mesmo tom da pele, com a gola alta fechada aqui em cima. Ele possuía na lateral, os botões da blusa dele eram abertos aqui em cima, transversal. Sabe aquelas camisas transversal que abre no ombro? Fechada toda aqui em cima, com gola aqui, transversal até na altura da cintura. No meio da cintura ele possuía de mais ou menos uns 18 a 20 centímetros na cintura, um cinto largo, fechando em cima da cintura naquela roupa. O tecido era um tecido armado, que fechava em cima do punho, como essa camisa minha aqui, mas do mesmo tom, tinha um punho aqui. A mão dele era da mesma cor da roupa. A calça dele tinha uma prega invertida, que eu fui perguntar às irmãs costureiras, elas me falaram que se chama uma prega macho, né, dona Dionésia? Aquela prega invertida que aqui tinha na calça dele, e a calça era larga, armada, fechando em cima do tornozelo, com o mesmo punho, do jeito que era na camisa, era no punho em cima do tornozelo. Ele usava uma bota do mesmo tom, ela era uma bota reta, sem salto, da mesma cor, por baixo da calça, da mesma cor da roupa. O tecido que mais parece era um tipo de um chamalote, que eu fui pesquisar para saber o jeito que era, bem encorpado, bem armado o tecido, e a sola, única coisa dele que era diferenciada da cor de tudo, era uma linhazinha em volta da bota que ele usava na sola, que era o solado da botina. E naquela hora eu sabia quem era aquele homem. Tudo nele era um pouquinho mais escuro do que isso aqui, dessa cor aqui. E na hora eu sabia quem era. E quando eu falei Espírito Santo de Deus, os irmãos não sabiam da expressão aqui. Você já pegou galinha por um pé só e levantou do chão? Na visão que eu tinha, irmãos, ele me pegou pelo tornozelo e me levantou do chão, só por um pé. Vap. Quando me levantou, eu falei, Espírito Santo de Deus, faz do seu jeito, da sua maneira, não precisa me explicar nada, eu não quero saber, o Senhor pode fazer do jeitinho que o Senhor quiser na minha vida. E foi mesmo que eu estivesse entrado dentro de um furacão, e o mundo espiritual girava à minha volta, numa velocidade que eu tive medo. E na hora que eu tive medo, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava deitado no chão, do mesmo lugar, do jeitinho que eu estava, só que o meu coração tocava samba. Tum dum ticum dum 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 tum 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 dum 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 tum tum. Desacelerou tudo. Eu respirei e falei, Senhor, Espírito Santo de Deus, faz do seu jeito,
da sua maneira, não precisa me explicar nada, não precisa dizer, é o jeito que o Senhor quiser, pode mover da maneira que o Senhor quiser. Eu fechei o olho novamente, eu senti aquela sensação de estar dentro daquele lugar, só que eu não via mais nada, e eu fiz um trato com Deus. Minha aliança com Deus é do seu jeito, Jesus, é da sua maneira, eu só quero ser ungido. E Deus tem uma unção nova para ser derramada sobre essa igreja. Deus quer levantar alguns líderes, algumas pessoas, de um exponencial muito maior, que Ele nunca pensou que seria para Ele. Deus quer levantar algumas pessoas aqui, meu irmão, para serem usadas no poder sobrenatural dEle. Deus quer derramar uma unção de conquista sobre a sua vida. Deus quer mudar a tua história. Irmãos, eu vejo no meu espírito como Deus tem trabalhado com algumas pessoas. Tem muita gente que fala assim: pastor, o negócio está feio para o meu lado. Pois é, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Deus está testando seu coração. Deus está te provando. Deus está olhando, mostrando para você o que tem dentro do seu coração que precisa ser mudado. Deus está trabalhando aí, dizendo para você: eu quero mudar as circunstâncias da sua vida. Quer saber como é que você vai responder? A hora que te cutucar, você vai chorar, vai reclamar, vai bater, vai brigar? A hora que pisar no seu pé, o que vai fluir de você? Vida de Deus? O que vai vir? Coloca aquela música para mim.